Há momentos em que precisamos parar para ouvir Deus falar e também ter o nosso momento devocional com Ele. Então, vamos para o devocional Experiência com Deus. Olá, queridos. Mais um devocional Experiência com Deus. Nessa experiência com Deus, eu quero compartilhar a minha experiência com vocês. Por volta essas madrugadas atrás, um dia atrás dessa madrugada, o Senhor Deus me despertou por volta das 3h40, não me recordo exatamente o horário, para que eu tivesse um devocional com Ele. Porém, eu achei que era para orar. Não, foi para orar. Eu tive que ler as Escrituras. Eu me assentei à minha varanda, sozinho, abri o texto, abri a Bíblia e comecei a ler sobre a parte da ressurreição de Jesus Cristo. Porém, eu li Mateus, eu li Marcos, eu li Lucas e li Evangelho de João. Dentro desses 4 evangelhos, o que mais trouxe enriquecimento e mais experiência foi João, porque João aqui é mais detalhista no que ele viu e no que ele escreve. E eu gostaria de compartilhar e passar essas informações a você, essa minha experiência, que talvez sirva de edificação para a tua fé. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 20, verso 1 em diante, que diz assim: Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então, correndo até o lugar aonde estava Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo, e não sabemos aonde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo, e os dois correndo junto, mas correu mais depressa o outro discípulo, e chegou primeiro do que Pedro. E este que chegou, abaixou e viu os lençóis. Porém, não entrou. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa que estava junto com os lençóis, mas uma diferença, estava dobrada ou enrolada em algumas versões. Bom, eu quero compartilhar isso aqui com vocês, algo que me trouxe uma experiência muito boa. Quando eu li esse texto, eu fui procurar saber por que dos lençóis, por que do lenço dobrado, por que havia aquela situação. Interessante que o mesmo discípulo que fala que corre é o próprio João. João, ele não referiu a ele, mas ele disse o outro discípulo, que era João e Pedro, que estava aguardando. João viu os lençóis somente. Pedro viu os lençóis e uma diferença. Estava ali o lenço que cobria o rosto de Jesus, dobrado junto aos lençóis, ou ao lado dos lençóis. E passei a estudar um pouquinho, e eu fui até estudar um pouco os costumes, por que do lenço dobrado. E eu achei uma conclusão maravilhosa. Na ocasião, os hebreus, o povo mais remoto atrás, mais antigo, tinham o servo e o seu senhor. E o servo, quando ia fazer a mesa ao seu senhor, ele preparava toda a mesa, ele colocava a mesa preparada e chamava o seu senhor para sentar à mesa e ali fazer a sua refeição. Porém, o servo não podia estar junto ao lado do seu senhor. Ele ficava a uma certa distância, observando o momento em que o seu senhor acabasse ou se ausentasse da mesa. Mas eu encontrei algo tão peculiar e maravilhoso dentro desse ensino. Uma coisa importante: quando o Senhor se levantasse daquela mesa e deixasse o lenço que limpava a boca,
que era próprio para alimentação, jogado ao lado de um prato, de uma vasilha, o servo sabia que o seu senhor terminou o almoço, ou terminou sua refeição e não voltaria. Mas se o senhor levantasse e saísse do seu aposento, ou da mesa que estava, e fosse para um outro qualquer lugar, e o lenço estivesse dobrado ao lado do prato, uma informação importante, dizia, o costume diz, o seu senhor voltará ainda, não desocupe a mesa, deixa aqui porque ele vai voltar. É nisso que eu quero compartilhar com vocês. João viu os lençóis e há duas explicações para isso. Lenço amassado, jogado, quer dizer, terminei, não preciso mais de nada. Lenço dobrado ao lado do prato significa, vou voltar. E eu quero compartilhar isso com você, algo lindo e maravilhoso. Primeiro que eu encontrei aqui, Jesus trouxe uma informação a Pedro, dizendo, Pedro, eu terminei, mas vou voltar. Sabe o que é o interessante para nós? É nós não observarmos detalhes que Jesus nos revela. João, apressado, só viu o término. Como aqueles, depois do discorrer do texto, eles vão ver que os discípulos, 2 discípulos vão-se embora, porque eles achavam somente que havia terminado. Tanto que lá na frente Jesus se revela isso a ele. Mas o que eu quero compartilhar com você nessa experiência? Jesus terminou a sua obra na cruz do Calvário. Jesus cumpriu o seu ato maravilhoso. Jesus cumpriu o ato da crucificação. Jesus consumou o seu sacrifício para me perdoar e limpar-me de todo o pecado. Jesus Cristo nos uniu através da cruz aos céus. Porém, ele deixou claro que não ficaríamos só nisso. Ele vai voltar. O maior problema nosso do cristianismo não estamos mais aguardando a volta de Cristo. Já estamos achando que o cristianismo vai se encerrar pelos séculos, pela degradação humana. Não, Senhor, ele vai voltar. E como igreja, nós temos que nos preparar para isso. E nos preparar para anunciar a sua morte. O que eu quero dizer isso a vocês? Gente, é hora de propagar o evangelho. É hora de anunciar a volta de Jesus Cristo. É hora de dizer que o plano da cruz já foi feito, já foi consumado. Mas ele vai voltar. E ele vai voltar para buscar a igreja de Cristo. Buscar aqueles que estão preparados. Buscar aqueles que estão buscando o reino do céu, a igreja, a noiva de Cristo. E eu quero te dizer algo da parte de Deus. Pregue o evangelho. Anuncie a Cristo. Fale que ele vai voltar. Anuncie a volta de Cristo. Vamos sair do conformismo. Vamos sair da zona de conforto. A igreja está na hora de ir para a rua, para fora. Propagar que Jesus Cristo vive e está vivo. Nós não podemos impedir a graça de Deus sobre a igreja. Nós não podemos impedir o agir do Espírito Santo na igreja de Cristo. Nós precisamos viver os milagres de Cristo. Tanto que nesse texto aqui, no discorrer do texto, nós vamos ver uma transformação da vida de Pedro. Quando nós observamos os fatos ou detalhes que Cristo fala conosco, as nossas vidas devem e vão ser transformadas. Eu quero compartilhar isso com você. Tenha uma vida transformada. Tenha uma vida repleta do Espírito Santo. Desça ser cheio do Espírito Santo, porque a igreja vai subir através do Espírito Santo. Quem vai conduzir a igreja aos céus é o Espírito Santo. Quem vai encher a igreja é o Espírito Santo. Então eu te convido, não desfaleça na tua fé. Não perca a tua fé por nada. Olha para a cruz e olha para os lençóis jogados, mas olha também para o lenço dobrado. Ele vai voltar. Que o Espírito de Deus lhe traga esse conforto. E eu vou até mais próximo a dizer a você, Jesus tem algo maravilhoso com você.
Não desista da tua fé, não abandone a tua fé, não abandone o reino de Cristo. Há algo sobrenatural de Deus para a tua vida. Essa experiência que eu tive, eu quero que você tenha. Jesus Cristo nos ama, independente das nossas circunstâncias, valores comerciais que eu tenha a ter. Não, o Senhor olha para dentro de nós e da nossa alma. Você é importante para Deus. Você é importante para o reino. Você é importante para Cristo. Então, olha para a cruz e faça a vontade daquele que te enviou. Que Deus em Cristo lhe abençoe e lhe fortaleça com essa experiência. Muito obrigado. Fique com Deus. Na paz. Você acabou de ouvir Pastor Matusalém Cunha. Com experiência com Deus.